Shalom a todos! Bem-vindos ao canal Ouça a Torá para mais uma leitura da Haftará e Brit Hadashá correspondente à Parashá da semana, a Parashá Kitissá. A Haftará está no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 20 ao 39. Recitemos a Brahá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar binvim tovim viratzav edivrehem hanemarim bemet. Baruch atah Adonai, aboher batorá uvemoshe avidó, uveisrael amor, vinvier haemet vihatzedek. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel e profetas da verdade e da justiça. Amém. 1 Reis 18, do 20 ao 39. Ahav enviou a palavra a todo o povo de Israel e reuniu todos os profetas no Monte Carmel. Eliarro pôs-se diante do povo e disse: Por quanto tempo vocês ficarão pulando para frente e para trás entre duas posições? Se Adonai é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo não lhe respondeu nenhuma palavra. Então Eliarro disse ao povo: apenas eu, sou o único profeta de Adonai, o que resta, enquanto os profetas de Baal são em número de 450. Deem-nos 2 novilhos, e eles podem escolher qual dos 2 querem para eles. Deixem que o cortem em pedaços e o coloquem sobre a lenha, mas não ateiem fogo sobre ele. Eu prepararei o outro novilho, o colocarei sobre a lenha e não lançarei fogo sobre ele. Então vocês clamarão ao nome do seu Deus, e eu clamarei pelo nome de Adonai, e o Deus que responder com fogo, que ele seja Deus. Todo o povo respondeu: Boa ideia, nós concordamos. Eliarro disse aos profetas de Baal: Escolham um novilho para vocês e preparem-no primeiro, pois há muitos de vocês. Depois clamem ao nome do seu Deus, mas não ateiem fogo. Eles tomaram um novilho que lhes foi dado, prepararam-no e começaram a clamar pelo nome de Baal, desde a manhã até metade do dia. Baal, responde-nos! Entretanto, nenhuma voz era ouvida, e ninguém respondia, conforme eles ficavam pulando em volta do altar que tinham feito. Por volta do meio-dia, Eliarro começou a ridicularizá-los. Gritem mais alto, afinal, ele é Deus, não é? Talvez ele esteja meditando, ou esteja ocupado, ou de viagem, ou talvez esteja dormindo e vocês precisam acordá-lo. Os profetas de Baal gritavam mais e mais alto e batiam neles mesmos com espadas e facas, como era costume, até que o sangue se esvaísse. Já era tarde e eles foram e continuaram profetizando em transe até o momento das oferendas da tarde. Nenhuma voz, porém, veio até eles. Ninguém respondeu, ninguém deu nenhuma atenção. Então Eliarro disse a todos: Venham comigo. Todos foram com ele e ele preparou o altar de Adonai, o qual tinha sido destruído. Eliarro tomou 12 pedras, representando o número das tribos dos filhos de Jacove, a quem a palavra de Adonai tinha vindo, dizendo: Seu nome será Israel. Com as pedras, ele construiu um altar no nome de Adonai, cavou uma valeta ao redor do altar, larga o bastante para nela serem colocadas 2 medidas de sementes. Preparou a lenha, cortou o novilho e colocou-o sobre ela, e disse: Encham 4 jarros com água e despejem sobre a oferta queimada e a lenha. Eles obedeceram. Façam novamente, ele disse, e eles fizeram novamente. Façam uma terceira vez, ele disse, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorreu em torno do altar e encheu toda a valeta. Quando era tempo da oferenda da tarde, Eliarro, o profeta, aproximou-se e disse: Adonai, Deus de Abraão, Isaac e Israel, que hoje fique bem claro que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso pela tua palavra. Ouve-me, Adonai, ouve-me, de maneira que este povo possa saber que tu, Adonai, és Deus e que estás fazendo o coração deles voltar-se para ti. Então o fogo de Adonai desceu e consumiu a oferta queimada, a lenha, as pedras e o solo, e secou a água da valeta. Quando todo o povo viu isso, eles caíram com o rosto em terra e disseram: Adonai é Deus, Adonai é Deus. Amém.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim tzadik bechol hadorot, Hael haneman, haomer veose, hamdaber umkayem, shekol devarav emet vatzedik, neman atahu Adonai Eloheinu venemanim devarecha, vedavar echad min devarecha, achor lo yashuv rekam, kel melech neman verachaman atah, Baruch atah Adonai, Hael haneman bechol devarav. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações, Deus fiel, que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, eterno nosso Deus, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Deus e Rei fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, eterno, Deus que é fiel em todas as suas palavras. Amém. Os textos da Brit Hadashah se encontram em Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao 20, Atos, capítulo 7, do versículo 35 até o primeiro verso do capítulo 8. Esse texto diz respeito à morte de Estevão. Também temos em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, e 2 Coríntios, capítulo 3, todo o capítulo 3, que compreende do versículo 1 ao 18. Recitemos Abrahá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua ben hakneshihenu gualenu moshienu kapuratenu, vadonenu vet sifrei brit hadashah leamenu ulechol hamim. Baruch atah Adonai noten Yeshua be Yeshua hamashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas tu, eterno, que concede salvação em Yeshua, o Messias. Amém. Vamos ler os textos de Lucas e os 2 de Coríntios. Lucas 11, do versículo 14 ao 20, diz assim: Yeshua estava expulsando um demônio mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Baal-Zebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros tentavam pô-lo à prova, pedindo-lhe que fizesse um sinal do céu. Mas ele, sabendo o que pensavam, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, com uma casa caindo sobre a outra. Portanto, se o adversário estiver dividido contra si mesmo, como seu reino pode sobreviver? Pergunto isso porque vocês dizem que expulso demônios por Baal-Zebu. Se eu expulso demônios por Baal-Zebu, por quem os expulsam sua gente? Por isso, eles serão os juízes de vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, diz assim: por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com nossos pais. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e todos passaram através do mar, e em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram imersos em Moshe. E também todos comeram do mesmo alimento da parte do Espírito, e beberam da mesma bebida da parte do Espírito, porque eles beberam da rocha enviada pelo Espírito, e que os seguia, e esta rocha era o Messias. Contudo, a maioria deles não agradou a Deus, por isso seus corpos foram espalhados pelo deserto. No entanto, todas essas coisas foram acontecimentos históricos, prefigurativos, como aviso para não colocarmos o coração nas coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, porque o Tanar diz: o povo se sentou para comer e beber e se levantou para festejar. Não nos entreguemos à imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, resultando na morte de 23.000 pessoas em um só dia. E não coloquemos o Machia à prova, como alguns deles, e foram mortos por serpentes. E não murmurem, como alguns deles, que foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como prefigurações históricas e foram escritas como advertência para nós, que vivemos no Aharit Hayamim. Portanto, quem pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Nenhuma tentação incomum maior do que as pessoas experimentam normalmente sobreveio a vocês. Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ao contrário, com a tentação, Ele lhes proverá o escape, para que sejam capazes de suportar. Amém. O texto de 2 Coríntios, capítulo 3, todo o capítulo.
Estamos nos recomendando outra vez? Ou, à semelhança de alguns, necessitamos de cartas de recomendação para vocês ou da sua parte? Vocês mesmos são nossa carta de recomendação, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês mostram ser uma carta do Mashiach colocada sob nossos cuidados, não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Tal é a confiança que temos mediante o Mashiach em relação a Deus. Não se trata de nossa competência ou de pensarmos que algo proceda de nós. Ao contrário, nossa competência procede de Deus. Ele nos tornou aptos para o trabalho a serviço da nova aliança, cuja essência não é um texto escrito, mas o Espírito. Porque o texto traz morte, mas o Espírito concede vida. Ora, se o que trazia a morte operava por meio de um escrito gravado em tábuas de pedra, veio com tal glória que o povo de Israel não conseguiu contemplar a face de Moshe por causa do seu brilho, ainda que desvanecente, não será a obra do Espírito acompanhada de glória maior? Pois se havia glória no que seria para declarar culpadas as pessoas, quão maior será a glória sobejante das obras de inocentar pessoas? De fato, em comparação com essa glória, o que antes era glorioso não o é mais. Porque se havia glória no que passou, quanto mais glória há no que perdura. Portanto, com essa esperança estamos visíveis, diferentemente de Moshe, que pôs um véu sobre a face para que o povo de Israel não visse o brilho devanecente chegar ao fim. Além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles, enquanto leem a antiga aliança. Não lhes foi esclarecido, pois apenas pelo Machia o véu é removido. Até hoje, sempre que Moshe é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido. No texto, Adonai significa o Espírito. E onde está o Espírito de Adonai, aí há liberdade. Por isso, todos nós, com a face descoberta, vemos a glória do Senhor como em um espelho, e estamos sendo transformados à imagem dele, de um grau de glória ao seguinte, por Adonai, o Espírito. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan et divarcha hatanach babrit hadashah lechol bnei Adam. Baruch atah Adonai Mevi et Hagoel Yeshua Leman Shemo Be'ahavá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste tua palavra, o Tanakh, e a nova aliança a todos os seres humanos. Bendito sejas tu, eterno, que trouxeste o Redentor, Yeshua em amor por causa do teu nome. Amém. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comente, compartilhe e se inscreva se ainda não for. E fique por dentro das novidades. Shabbat Shalom!